Olá, boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos ao nosso encontro de quarta-feira, Poesia dos Imortais. Que bom estamos juntos, mais uma noite. Hoje é 20 de outubro de 2021. Eu sou Leila Rocha de Oliveira, do Centro de Estudos Espíritas Allan Kardec. Centro Espírita aqui da cidade de Olambra, Cidade das Flores, cidade do interior de São Paulo, Brasil. Estamos juntos com esse mesmo desejo de podermos, através das poesias, entrarmos nesse clima, nessa vibração de paz, de harmonia, de fraternidade. É muito bom, amigos queridos, e para que nós possamos dar início à nossa noite. Boa noite, Erli, seja bem-vinda. Nós vamos ler um pequeno trecho do livro Fonte Viva. Fonte Viva, através do benfeitor Emmanuel e Francisco Cândido Xavier. Então vamos abrir aqui uma página para que a gente possa entrar nesse clima espiritual. Abrimos aqui na mensagem 63. Diferenças. Nistos todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Jesus, essa passagem se encontra no Evangelho de João, capítulo 13, versículos 35. E Emmanuel comenta, dizendo que nas variadas escolas do cristianismo vemos milhares de pessoas que, de alguma sorte, se ligam ao Mestre e Senhor. Há corações que se desfazem nos louvores ao grande médico, exaltando-lhe a intercessão divina nos acontecimentos em que se reconheçam favorecidos, mas não passam das afirmativas espetaculares, qual se vivessem indefinidamente mergulhados em maravilhosas visões. São os simplesmente beneficiários e sonhadores. Há temperamentos ardorosos que impressionam da tribuna, por meio de preleções eruditas e comoventes, em que relacionam a posição do grande renovador na religião, na filosofia e na história, não avançando, contudo, além dos discursos preciosos. São os simplesmente sacerdotes e pregadores. Louva o Senhor com pensamentos, palavras e atos, cada dia. Distribui o tesouro do bem. Escreve conceitos edificados. Semelhante companheiro, reconhecido por verdadeiro discípulo, Senhor, por muito amar. Senhor Jesus, emissários do bem, reunidos em nome do Cristo Jesus, e pedindo que Ele nos envolva com a sua proteção e com a sua paz. Nós vamos dando início a mais essa noite, a mais esse encontro de almas, onde procuramos beber através da fonte da poesia a mensagem que vem através dos poetas da imortalidade. Envolva-nos, Senhor, com a Tua proteção e com a Tua paz. E sê conosco, Senhor Jesus, agora e sempre. Que bom, estamos aqui cumprimentando a Erli, cumprimentando a Anne, cumprimentando todos esses amigos queridos que estão sempre conosco nas quartas-feiras,
os amigos espirituais e os amigos carnais. Que bom! Hoje nós vamos trazer o poeta João de Deus. João de Deus com a poesia Parnaso de Além-Túmulo. O título da poesia é o título do livro que nós temos trazido essas poesias. Para aqueles que nos acompanham sabem que nós estamos trazendo a primeira obra que veio através do médium Francisco Cândido Xavier. Poesia, ou melhor, Parnaso de Além-Túmulo. Poesias que vieram através de mais de 50 poetas brasileiros e portugueses. E hoje nós vamos trazer João de Deus. Quem foi João de Deus? João de Deus, ele nasceu em São Bartolomeu de Messines, em Portugal, poeta português. Nasceu em 1830 e desencarnou em 1896. Então ele viveu 66 anos. João de Deus. Afirmou-se um dos maiores poetas líricos da língua portuguesa. E ele é tão bem conhecido no Brasil quanto em Portugal. Nestas poesias, palpita de modo inconfundível a suavidade e o ritmo da sua lira. Boa noite, Geralda! Quanto tempo! Que bom você aqui conosco, participando, Poesia dos Imortais, aproveitando, mandando um abraço muito carinhoso para a Anne, para a Áurea. Que bom, estamos aqui juntos, formando a nossa rede de amor, de fraternidade. Que bom! E nós vamos trazer hoje o poeta João de Deus com a poesia Parnaso de Além-Túmulo. É o nome da poesia. Mas convido todos vocês, o poeta João de Deus, lá no livro Parnaso de Além-Túmulo, além dessa poesia que se intitula Parnaso de Além-Túmulo, tem várias poesias. Nós tivemos dificuldade para selecionar uma, mas optamos por essa que dá o título ao livro. Então falamos, não, vamos nessa, Parnaso de Além-Túmulo. E inicia-se assim a poesia. Além do túmulo, o espírito ainda canta seus ideais de paz, de amor e luz, no ditoso país, onde Jesus impera com bondade sacrossanta. Nessas mansões, a lira se levanta, glorificando o amor que em Deus transluz, para o bem exalçar, que nos conduz à divina alegria, pura e santa. Dessa castelha eterna da harmonia, transborda a luz excelsa da poesia, que a terra toda inunda de esplendor. Hinos das esperanças espargidos sobre os homens, tornando-os mais unidos na ascensão para o belo e para o amor. Amigos, amigas queridas, vamos procurar compreender melhor algumas palavras ditas pelo poeta João de Deus. Parnaso de Além-Túmulo. Parnaso. O que significa essa palavra Parnaso? Ela se refere a um monte da antiga Grécia. Mas Parnaso pode se referir também à poesia, coleção de poesias, pode se referir ao conjunto dos poetas, o conjunto dos poetas. Mas eu não poderia continuar sem mandar um abraço muito carinhoso para a nossa querida Sueli, que todas as noites está aqui conosco, essa família Reis tão importante, e também ao nosso amigo querido Gustavo Lourençon. Que bom, Gustavo aqui também
conosco. Seja muito bem-vindo, Gustavo. Estamos iniciando João de Deus com a poesia Parnaso de Além-Túmulo. Então já vimos Parnaso, qual o significado dessa palavra? E além-túmulo, além-túmulo, é uma região para lá do túmulo. Significa também vida após a morte, eternidade. Mas prossegue, ou melhor, inicia o poeta com a poesia. Além do túmulo, o espírito ainda canta seus ideais de paz, de amor e luz. No ditoso país, onde Jesus, no ditoso, no afortunado, sortudo, feliz, venturoso, no ditoso país, onde Jesus impera com bondade sacrossanta, onde Jesus impera, domina, prevalece, governa com autoridade suprema, no ditoso país, onde Jesus impera com bondade sacrossanta, bondade sacrossanta, que é muito santo, 2 vezes santo. Nessas mansões, a lira se levanta, nessas mansões, que pode, no sentido figurado, dizer, nessa situação, nesse modo de permanecer, nesse sítio, nesse lugar, nessas mansões, a lira se levanta, a lira, a poesia se levanta, a poesia se engrandece, sublima, glorificando o amor, que em Deus transluz, glorificando o amor, glorificando, prestando homenagem ao amor, glorificando o amor que em Deus transluz, que em Deus transluz, transparece, reflete, que em Deus reflete, para o bem exalçar, para o bem exalçar, para o bem exaltar, elevar, içar, para o bem exalçar, que nos conduz à divina alegria, pura e santa. E o poeta prossegue, dessa castela eterna da harmonia, transborda a luz excelsa da poesia, que a terra toda inunda de esplendor. Dessa castela eterna da harmonia, não consegui localizar essa palavra. Dessa castélia, essa nós vamos ficar imaginando o que o poeta quis dizer com isso. E aproveitamos e mandamos um abraço também muito carinhoso para o Dionísio. Seja muito bem-vindo. Mas prosseguindo João de Deus na sua poesia Parnaso de Além-Túmulo, dessa castela eterna da harmonia, transborda a luz excelsa da poesia, que a terra toda inunda de esplendor. Hinos das esperanças espargidos, hino das esperanças espargidos, espalhados, difundidos sobre os homens, tornando-os mais unidos na ascensão para o belo e para o amor. Na ascensão para o belo e para o amor. Na ascensão, na elevação, na subida. A ascensão também no sentido de religião se referia à elevação de Jesus Cristo ao céu. Mas o poeta aqui diz, hino das esperanças espargidas sobre os homens, tornando-os mais unidos na ascensão para o belo e para o amor.
Mas, aproveitando, antes de prosseguirmos, nós vamos mandando um abraço muito carinhoso, com votos de muita saúde, de muita paz, de muita coisa boa, para nossa querida aniversariante de hoje, Sueli, que está sendo saudada também pela sua querida cunhada Eudócia. E a Eudócia colocando: boa noite, Leila, hoje a poesia para nossa aniversariante, a minha querida cunhada Sueli. Parabéns, querida cunhada. E nós aqui, todos nós, encarnados e desencarnados, só podemos desejar à nossa querida Sueli muita paz, muita saúde, muita coisa boa na sua vida. Mas vamos prosseguindo, agora analisando a poesia à luz do Evangelho e à luz do Espiritismo. Vamos procurar trazer essa essência do que o poeta quis nos dizer, agora à luz do Evangelho. Mas para isso vamos agora somente ouvir na acústica da nossa alma, mais uma vez, a poesia sem nenhuma interrupção. Parnaso de Além Túmulo. Além do túmulo, o espírito ainda canta seus ideais de paz, de amor e luz. No ditoso país, onde Jesus impera com bondade sacrossanta. Nessas mansões, a lira se levanta, glorificando o amor que em Deus transluz, para o bem exalçar que nos conduz à divina alegria, pura e santa. Dessa castela eterna da harmonia, transborda a luz excelsa da poesia, que a terra toda inunda de esplendor. Hino das esperanças espargidos sobre os homens, tornando-os mais unidos na ascensão, para o belo e para o amor. Nós percebemos aqui o poeta falando que no mundo espiritual há aquelas regiões aonde eles conseguem sentir a presença do Cristo, aonde eles continuam transmitindo esse sentimento que vem através da poesia, que toca no fundo dos corações. E para que nós possamos refletir com relação a essas regiões do mundo espiritual, nós vamos trazer de um estudo Esferas Espirituais da Terra e Mundos Transitórios. É um estudo do ESD, que é o estudo sistematizado da doutrina espírita, o módulo 1, A Vida no Mundo Espiritual, roteiro 6. É um estudo realizado pela Federação Espírita Brasileira, e nesse estudo vem se falando dessas esferas espirituais da Terra, desses mundos transitórios. E nesse estudo, nesta aula, módulo 1, roteiro 6, nós selecionamos um pequeno trecho que fala sobre as esferas espirituais superiores, porque é o que o poeta nos traz, falando dessas regiões, essa presença do Cristo, essa vibração que toca os corações. E essas esferas espirituais superiores, trata-se de regiões espirituais que, para as pessoas que desconhecem a realidade do além-túmulo, são consideradas verdadeiros paraísos. Exprimem, na verdade, diferentes graus de purificação e, por conseguinte, de felicidade. Nós, espíritas, sabemos que há
várias esferas espirituais. Mas para aqueles que não conhecem essa verdade que nos vem através do Espiritismo, tem dificuldades, às vezes, de poder compreender. E nós vamos lembrando Kardec perguntando na questão 1017 de O Livro dos Espíritos, quase já no finalzinho do livro, quase no finalzinho, quando nessa última parte do livro, porque o Livro dos Espíritos, ele é dividido em 4 partes, ou, dependendo da tradução, 4 livros. Então, nessa parte 4ª do Livro dos Espíritos, trata das esperanças e consolações. Esperanças e consolações. E o capítulo 2 fala das penas e gozos futuros, fala sobre o que é o paraíso, o que é o inferno, o que é o purgatório, fala do paraíso perdido, fala do pecado original. Então vale a pena relermos essa parte 4ª do Livro dos Espíritos, porque tem muitas informações importantes. Mas nessa questão 1016, Kardec ele faz um questionamento aos espíritos. Em que sentido se deve entender a palavra céu? E os benfeitores respondem: julgas que seja um lugar como os campos elíseos dos antigos, onde todos os bons espíritos estão promiscuamente aglomerados, sem outra preocupação que a de gozar pela eternidade toda, de uma felicidade passiva? Os benfeitores têm hora que não são fáceis. Kardec pergunta o que podemos entender por essa palavra céu. E aí eles trazem aquela compreensão nossa de um passado, quando nós imaginávamos esses campos elíseos, que seriam o quê? Aquele paraíso onde ficaríamos pela eternidade, tocando harpa, comendo uva. É isso que eles dizem. É isso que vocês estão imaginando? Essa felicidade passiva? Não. Céu é o quê? É o espaço universal. São os planetas, as estrelas e todos os mundos superiores, onde os espíritos gozam plenamente de suas faculdades, sem as tribulações da vida material, nem as angústias peculiares à inferioridade. Então, amigos, nós estamos procurando trazer uma reflexão em cima da poesia do poeta João de Deus, Parnaso de Além-Túmulo, quando ele vem falando desse além-túmulo, que naquela região onde ele se encontrava, era uma região que podemos considerar como esses mundos superiores. Ali sim, os espíritos gozam plenamente, sem tribulações, sem os sofrimentos da matéria, sem as angústias da matéria, porque nós estamos falando com relação aos mundos espirituais superiores, porque sabemos que há várias regiões do mundo espiritual. E Kardec, logicamente, que não ficou satisfeito e faz mais uma pergunta. Questão 1017. Alguns espíritos disseram estar habitando o 4º, o 5º céus, etc. O que queriam dizer com isso? O que será que os benfeitores responderam agora a Kardec? Perguntando-lhes que céu habitam, é que formais ideia de muitos céus dispostos, como os andares de uma casa. Eles, então, respondem de acordo com a vossa linguagem.
mas por estas palavras, quarto e quinto céus, exprimem diferentes graus de purificação e, por conseguinte, de felicidade. E era o que o poeta ali estava sentindo, porque a região para a qual ele foi, ele se sentia bem, se sentia feliz, não estava na angústia que sabemos que muitos espíritos se encontram ao desencarnar. E prosseguem os espíritos respondendo a Kardec. É exatamente como quando se pergunta a um espírito se está no inferno. Se for sofredor, dirá, sim, porque para ele, inferno é sinônimo de sofrimento. Sabe, porém, muito bem que não é uma fornalha. Um pagão dirá estar no Tártaro. É interessante. Quando nós lemos o quarto livro, que faz parte da chamada codificação do Pentateuco kardeciano, que é o livro O Céu e o Inferno, Kardec nos coloca de uma forma muito clara. Não existe céu, não existe inferno. Da forma como outros irmãos de outras religiões trouxeram essa informação. Sabemos que não é assim. E é o que os espíritos aqui colocam. Às vezes, aquele espírito que desencarna e, pela sua conduta, ele vai para uma região que não é tão favorável, se ele for questionado se ele está no inferno, ele vai dizer que sim. Mas o que eles dizem? Não quer dizer que aquele inferno, como a gente vê nas histórias, aquele fogo, uma fornalha. Não, mas é uma região de sofrimento. A mesma coisa se for um pagão, como dizem aqui os benfeitores, eles vão dizer que estão no Tártaro. E eles prosseguem, agora eles estão dando uma super resposta a Kardec. Kardec fez uma perguntinha e eles estão destrinchando essa resposta. O mesmo ocorre com outras expressões análogas, tais como cidade das flores, cidade dos eleitos, primeira, segunda ou terceira esfera, etc., que apenas são alegorias usadas por alguns espíritos, quer como figuras, quer, algumas vezes, por ignorância da realidade das coisas e até das mais simples noções científicas. De acordo com a ideia restrita que se fazia outrora dos lugares das penas e das recompensas, e, sobretudo, de acordo com a opinião de que a Terra era o centro do universo, de que o firmamento formava uma abóbada e que havia uma região das estrelas, o céu era situado no alto e o inferno embaixo. Daí as expressões subir ao céu, estar no mais alto dos céus, ser precipitado nos infernos, porque o homem ainda não tinha a compreensão, ainda não existiam as aparelhagens, a tecnologia, então imaginava-se o céu em cima, o inferno embaixo. É isso que os benfeitores vêm dizendo. Imaginava-se que a Terra era o centro do universo. Ainda não se possuía todo o conhecimento que nós já adquirimos no presente. E prossegue os benfeitores. Hoje, lembrando que o Livro dos Espíritos ele foi publicado em 1857. De lá para cá, a ciência evoluiu muito. Mas eles dizem, hoje que a ciência demonstrou ser a Terra apenas entre tantos milhões de outros, um dos menores mundos, sem importância especial, que traçou a história da sua formação e lhe descreveu a Constituição, que provou ser infinito o espaço,
não haver alto nem baixo no universo, teve que se renunciar a situar o céu acima das nuvens e o inferno nos lugares inferiores. Quanto ao purgatório, nenhum lugar lhe fora designado. Estava reservado ao Espiritismo dar de tudo isso a explicação mais racional, mais grandiosa e, ao mesmo tempo, mais consoladora para a humanidade. Pode-se assim dizer que trazemos em nós mesmos o nosso inferno e o nosso paraíso. O purgatório, achamo-lo na encarnação, nas vidas corporais ou físicas. Muito interessante o que os benfeitores trazem a Allan Kardec em O Livro dos Espíritos, na última parte, na parte 4ª do livro. Mas nós estamos trazendo toda essa reflexão para que a gente possa compreender o que o poeta quis dizer nessa poesia, Parnaso de Além-Túmulo, além do túmulo, a eternidade, essas regiões do mundo espiritual, que para nós, espíritas, que já compreendemos e que já temos essas informações vindas pelos emissários do Cristo, não é novidade, não nos choca, não nos surpreende. Mas, para aqueles que ainda não tiveram a oportunidade de compreender, de ler essas obras, muitas das vezes é até chocante. Ah, que isso? Isso tudo é uma ficção. Se for uma pessoa, então, descrente de tudo, se for um materialista ateu que acredita que morreu e não existe nada, acabou-se tudo, ou mesmo, dependendo, se for alguém com um sentimento religioso, mas que ainda não tem essas respostas que o Espiritismo nos dá, vai dizer, não, que é isso? Morreu, vai ficar lá num sono eterno, aguardando o dia do juízo final. Então, para nós espíritas, nós temos essa grande bênção que o Espiritismo nos dá, a doutrina espírita, porque nos traz essas respostas, essas revelações. E é isso que os espíritos falam para Kardec. E quando nós vemos no livro Nosso Lar, citamos aqui o livro Nosso Lar esta semana e hoje vamos nos recorrer novamente ao livro Nosso Lar, no capítulo 36. Capítulo 36, que é quando fala do sonho. E vem nos trazendo o repórter do além, André Luiz, o livro Nosso Lar, através do espírito André Luiz, com a mediunidade de Francisco Cândido Xavier. E o André Luiz nos relata a inesquecível experiência vivida numa esfera espiritual para onde foi conduzido durante o sono, enquanto seu perispírito repousava no leito em nosso lar. É muito interessante isso. Mas eu vou aproveitar, mandar um abraço muito carinhoso para a nossa querida Adília Milagres. Agora a noite está completa. A Adília vai realizar milagres junto conosco nessa noite. Seja muito bem-vinda, Adília. Prestem atenção, que coisa mais interessante. Às vezes a gente já lê o livro, mas esqueceu esse detalhe. Porque André Luiz, ele estava como espírito, mas ele estava dormindo, ele estava repousando. E o perispírito ficou repousando no leito. E o espírito foi transportado a uma outra região do mundo espiritual. É muito interessante. E ele prossegue com essa história.
O que aconteceu com este amigo espiritual, com André Luiz, foi o seguinte, segundo as próprias palavras de André Luiz. Agora é ele relatando. Daí a instantes, sensações de leveza invadiram-me a alma toda e tive a impressão de ser arrebatado em pequenino barco, rumando a regiões desconhecidas. Para onde me dirigia? Impossível responder. A meu lado, um homem silencioso sustinha o leme. E qual criança que não pode enumerar, nem definir as belezas do caminho, deixava-me conduzir, sem exclamações de qualquer natureza, extasiado embora com as magnificências da paisagem. Parecia-me que a embarcação seguia célere, não obstante os movimentos de ascensão. Decorridos minutos, vi-me à frente de um porto maravilhoso, onde alguém me chamou com especial carinho. André! André! Desembarquei, com precipitação verdadeiramente infantil. Reconheceria aquela voz entre milhares. Num momento, abraçava minha mãe, em transbordamentos de júbilo. Fui conduzido então por ela a prodigioso bosque, onde as flores eram dotadas de singular propriedade, a de reter a luz, revelando a festa permanente do perfume e da cor. Tapetes dourados e luminosos estendiam-se dessa maneira sob as grandes árvores sussurrantes ao vento. Minhas impressões de felicidade e paz, minhas impressões de felicidade e paz eram inexcedíveis. Capítulo 36, o sonho. Releiam, é lindo. André Luiz é conduzido a regiões superiores, mas no livro Obreiros da Vida Eterna, também pelo Espírito André Luiz e o nosso querido Chico Xavier, no capítulo 3, o Sublime Visitante. Agora André Luiz narra um visitante que vem até o nosso lar. As esferas superiores, à semelhança das inferiores, apresentam diferentes graus de elevação espiritual. As comunidades redimidas formam um conjunto do plano dos imortais. Estão situadas nas regiões mais elevadas da região espiritual da Terra. André Luiz ele vem dizendo, em torno da Terra há regiões espirituais mais elevadas, porque ele estava em nosso lar, uma colônia espiritual de classe média. Mas para aqueles espíritos já mais evoluídos, eles vão para essas regiões mais elevadas, essas esferas superiores. Capítulo 3 de Obreiros da Vida Eterna. E ele prossegue dizendo, o habitante dessas esferas vive muito acima de nossas noções de forma, em condições inapreciáveis a nossa atual conceituação da vida. Já perdeu todo o contato direto com a crosta terrestre e só poderia fazer-se sentir por lá através de enviados e missionários de grande poder. Amigos, releiam o capítulo 3 do livro Obreiros da Vida Eterna. Vale a pena ser lido. Leiam todo o livro. Mas vamos voltar. Vamos voltar ao poeta, vamos voltar à poesia. Como poeta João de Deus nos diz, na poesia, Parnaso de além do túmulo, o espírito
ainda canta seus ideais de paz, de amor e luz, glorificando o amor, para o bem exalçar. Transborda a luz excelsa da poesia, que a terra toda inunda de esplendor. Hinos das esperanças espargidos sobre os homens, tornando-os mais unidos na ascensão para o belo e para o amor. Gratidão ao poeta da imortalidade, João de Deus. Gratidão ao nosso venerável Francisco Cândido Xavier. Paz